Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cá Entre Nós. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como transformar recursos genéticos de plantas em riqueza. Nessa entrevista exploraremos as fascinantes fronteiras da ciência agrícola e biotecnologia. Nosso foco hoje é a transformação de recursos genéticos de plantas em uma fonte vital de riqueza. À medida que enfrentamos desafios globais como segurança alimentar, mudanças climáticas e sustentabilidade, a compreensão e otimização dos recursos genéticos das plantas se tornam cruciais. E ao longo desse nosso bate-papo, nós mergulharemos nos avanços científicos que estão definindo a agricultura e descobriremos como a modificação genética pode aumentar a produtividade e a resistência das plantas. E examinaremos os impactos econômicos, sociais e éticos dessa revolução no campo da genética vegetal. Estamos planejando descobrir como a ciência pode não apenas alimentar o mundo, mas também transformar recursos naturais em riqueza sustentável, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. E para nos guiar nessa jornada, temos o prazer de receber aqui no Cá Entre Nós o Dr. Ari Blank, um especialista renomado na interseção entre biotecnologia e agricultura. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Ari. Excelente introdução. Obrigado pelo convite de estar com você no Cá Entre Nós. E espero poder colaborar e contribuir com o conhecimento na área de recursos genéticos, da planta para o agronegócio. Vamos lá. Temos certeza que a sua contribuição será excelente, doutor Ari. Por isso que nós fizemos o possível e o impossível para trazê-lo aqui no Cá Entre Nós, para enriquecer um pouco mais os nossos conhecimentos, né, aí com essa sua vasta experiência. Doutor Ari, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui e eu já quero lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Quais são os principais recursos genéticos de plantas e por que são essenciais para a agricultura e a segurança alimentar? Nelson, vou falar para você. Eu vou citar algumas espécies que são extremamente importantes para a nossa alimentação no dia a dia. Arroz, feijão, milho, trigo. Você escutou algumas espécies. Será que uma dessas espécies é nativa do Brasil? A maioria vem de outros países, ou seja, precisamos nos preocupar, sim, com os recursos genéticos que não são da gente. A grande parte que chega na mesa do brasileiro, ou, vamos colocar, das pessoas do mundo, não são do Brasil, tá? Ou seja, os especialistas brasileiros fizeram excelente trabalho em domesticar as espécies para regiões específicas, como o Cerrado, por exemplo, do Brasil. O Brasil é excelente produtor de soja porque planta no Cerrado. Então,
os especialistas, melhoristas, fizeram um excelente trabalho em adaptar a soja para aquela região. Milho, idem, o Brasil é grande player mundial com milho. Feijão, não pode faltar feijão na mesa do brasileiro. Agora, tem problemas? Muito. Temos muitos problemas no campo. E as pessoas da minha área, que é na área de genética e melhoramento de plantas, tentam colaborar com a ciência e com o agronegócio. Então, cada dia mais, você vai ouvir falar, houve lançamento de uma nova cultivar de soja, de milho. Agora é transgênica de soja, transgênica de milho. Agora vem algodão também no meio. E todas essas culturas são importantes para o agronegócio, que coloca a comida, né, garante a comida no prato do brasileiro e da população mundial. Bom, essa parte é extremamente importante. O que o professor Ari faz? Bom, eu tento, junto com a equipe de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, colaborar em descobrir que uma parte das plantas nativas do Brasil poder transformar em produto e, assim, entrar em um mercado onde você vai poder ganhar dinheiro. Vamos usar uma linguagem mais leve. Você vai ganhar dinheiro. Como? Por exemplo, nós estamos estudando muito as plantas para desenvolver inseticidas, fungicidas, acaricidas, né? Tudo para fazer um controle mais sustentável das pragas e doenças. Professor Ari, como que a pesquisa genética pode ser aplicada para melhorar a produtividade e a resistência das plantas em diferentes condições climáticas que nós temos hoje? Olha, o melhoramento genético foi extremamente e é extremamente importante para a gente conseguir plantas mais resistentes às pragas e doenças. E é a forma mais barata que existe para controlar essas pragas e doenças. Tá? Temos vários programas de melhoramento envolvendo resistência às principais pragas e doenças. E isso, nós podemos dizer que o país investe na ciência e tecnologia desta área. O Brasil é um grande player de soja, de milho, de algodão, de arroz, de feijão, porque investiu no passado em tecnologia, principalmente na área de produtividade e resistência a pragas e doenças. Porque, indiretamente, quando você trabalha a resistência a pragas e doenças, você vai ganhar da produtividade, porque sua cultura fica mais saudável. Então, você trabalha a produtividade indiretamente também através da resistência a pragas e doenças. Tá. Me diga o seguinte, doutor Ari, quais são os desafios genéticos e ambientais associados à alteração genética das plantas para aumentar a produção agrícola? Olha, você tocou num assunto importante, porque na área de melhoramento a gente tenta deixar tudo o mais semelhante possível. Todas as plantas têm que ser igual, todos os frutos têm que ser igual. Isso tem um custo, se chama variabilidade genética. A gente perde variabilidade genética. Isso é um risco, porque você não tendo variabilidade genética, você pode ter no futuro um problema sem solução. Porque através de variabilidade genética, você pode buscar as resistências, né, de pragas futuras. Então, é extremamente importante você conservar. Tá? É a conservação dos recursos genéticos extremamente importante. Por isso, aqui no Brasil temos várias instituições, mas o mais importante é a Embrapa, tá? Que faz esse trabalho de
conservação de recursos genéticos, através de banco de germoplasma. Porém, tá? Como você disse, esse material tem que ser conservado, mas na hora de lançar a cultivar, precisamos ter material homogêneo. Tem que ser tudo igual. Porém, sempre pensando que pode aparecer uma praga, uma doença que pode eliminar tudo. Todo o nosso trabalho pode ir água abaixo. Ou seja, precisamos realmente pensar em conservar a variabilidade genética, e quando aparecer um problema, você vai buscar onde tem a resistência, né, nos bancos do germoplasma, e você vai fazer novos cruzamentos e tentar lançar uma nova cultivar com essa resistência. Então, é extremamente importante esse trabalho de conservar recursos genéticos e depois poder usar esse material genético para fazer cruzamentos e lançar novas cultivares cada vez mais resistentes a pragas e doenças. Professor, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que o senhor deve ter respondido mais ou menos, se não por inteiro, creio que deu uma bela introdução. E seria de que maneira a diversidade genética das plantas pode ser preservada e utilizada para promover a sustentabilidade agrícola? Seria através dos bancos de germoplasma? Claro. O mundo investe em bancos de germoplasma. Não porque o mundo gosta de conservar, porque tem um custo. Claro. Mas o mundo entendeu que, se não fizer isso, nós vamos perder o agronegócio. Porque vamos ter, no futuro, problemas sem solução. Então, vou dar um exemplo. Guerra, União Soviética, né, de lado de lá. Um monte de bombas caindo. O que você acha que as plantas acontecem, as bombas caindo? Acaba em várias regiões dos centros de origem de certas espécies desaparecendo. Sim. Ou seja, se ninguém guardou o material que estava lá, está perdido. Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais concreto. Esse que está longe, né? A guerra está longe do Brasil. Vou dar um exemplo aqui de Sergipe. Temos mangaba. Mangaba é uma fruta deliciosa. Faz suco, faz picolé, sorvete, geleia, bombom, de tudo. Só que, onde existe um monte de condomínios hoje, antigamente era mangaba. Se não preservarem... Ou seja, vai acontecer o quê? Em algum momento você vai perder a variabilidade genética. O problema é algo a mais. Mangaba não se guarda em banco de germoplasma em laboratório, porque a semente é recalcitrante. Tem várias espécies que têm sementes recalcitrantes. O que é uma semente recalcitrante? Não pode ser armazenada. Milho, soja, você pode guardar a semente e fica ótimo. Algumas espécies, como cacau, mangaba e outras espécies, você não pode guardar as sementes. As sementes não ficam viáveis. Então tem que estar sempre achando lugar para replantar. Você tem que fazer a conservação em campo, em vivo. É outra forma de banco de germoplasma. Ou seja, temos banco de sementes, uma forma de banco de germoplasma. Temos bancos in vitro, via cultura de tecidos. Temos batata, banana, macaxeira. Então, guarda, né, essa variabilidade em laboratório. E material facilmente reproduzido em através de cultura de tecidos. Agora, tem algumas espécies que são difíceis de trabalhar. Mangaba é uma espécie dessa, tá? Temos vários outros, né? Pode pensar em cacau, é uma espécie com sementes recalcitrantes, tá? Ou seja, precisamos ter conhecimento da espécie em questão e saber, né, definir estratégia de conservar. Certo.
Tem semente ortodoxa, ou seja, a semente que pode ser armazenada por muito tempo? Ótimo, banco de semente. Não tem? Opa! Será que pode ser facilmente reproduzido por cultura tecida, conservado? Vamos lá, laboratório. Mas se eu falar de você seringueira, opa, seringueira não vai em cultura tecida. Tem que manter em campo. Sim. Tá? Com todos os problemas que você vai encontrar de capina, tem que capinar. Tem que encontrar pragas e doenças. Porque tem material ótimo, mais resistente, mas tem material menos resistente. Material que tem um produto de qualidade superior, mas não tem resistência. Então, você tem N opções de materiais que você vai encontrar. E conservar isso em campo dá trabalho e custa caro. E aí, nesse ponto, nessa parte de conservação em campo, o governo, infelizmente, não investe em ciência e para manter esses bancos de germoplasta. Então, por quê? É um custo alto. Quando se trata de semente, ótimo, tudo em laboratório. Mas em campo, o trabalho é outro. Tá? É muito mais trabalhoso você manter uma coleção em campo. Muito mais custoso também. Professor, quais são as principais tecnologias e abordagens utilizadas para identificar e caracterizar os genes de interesse em plantas? Aí você está chegando numa área que não vou chamar de recente, mas não é de muito tempo atrás, que é a biologia molecular. São as técnicas, tem várias técnicas moleculares para identificar, né, os genes. Né? Primeiro, você tem que extrair o DNA da planta. Então, tem técnicas adequadas para isso. Né? E depois tem que chegar à fenotipagem, né? Até você conseguir identificar. E depois vem para a parte de expressão gênica. Vamos até um pouquinho mais além, né? Vai para RNA e depois tem que descobrir para que serve aquele gene, tá? Para lá na frente podermos pensar que, o gene é esse. Então, vamos poder fazer uma análise molecular, identificar, dessa forma, o gene está na planta. Então, dá para identificar através de uma teste específico. Então, esse é possível. Então, nessa linha que a ciência, faz algum tempo, está caminhando. Tá. E como a biotecnologia pode ser empregada para desenvolver variedades de plantas mais resistentes a práticas e doenças? Olha, Nelson, cá entre nós, primeiro cultivar transgênico não foi pensado no ser humano, não. Sério? Não foi, não. Foi pensada em ganhar dinheiro. A soja transgênico. Então, a mesma empresa pensou o seguinte: eu vou deixar a planta resistente ao herbicida que eu também vendo. Então, botou gene, o produtor fica feliz. Não vou precisar capinar manualmente ou com trator. A planta vai ter nascido e eu vou poder pulverizar com herbicida e vou ganhar mais dinheiro. Quem vende esse herbicida? Eu. A empresa fala assim. Eu também vendo. Então, essa aqui foi que para mim foi puramente negócio. Depois foram perceber que os danos para o meio ambiente, existe um preço. Claro. Existe preço para a saúde, se você não usar todos os cuidados nessa aplicação. Infelizmente, no campo, a gente sabe que existem descuidados. E as pessoas não usam material adequado para se proteger. Bom, mas não tratando desse assunto, vamos continuar falando sobre os transgênicos. Então, o primeiro transgênico, você já sabe que não foi para
melhorar a resistência, e sim para vender mais um herbicida, né? Que não vou chamar nome. Sim. Agora, depois que isso aconteceu, a tecnologia foi sendo dominada, os pesquisadores começaram a pensar, opa, e as pragas que a gente não tem variabilidade genética na espécie, eu posso pegar de uma outra espécie, inclusive não vegetal, e trazer e colocar dentro da planta. Aí, o que vai acontecer? A praga não vai atacar. Pode pegar um gene de uma bactéria e jogar na planta. Aí, opa, ficou resistente à praga tal e resolve. Aí fala, opa, estamos começando a falar uma linguagem melhor, porque você quer garantir aumento, né, de produtividade e você quer garantir alimentação na mesa. Mas tem que fazer muita pesquisa para ver se não tem contaminação, porque você não está transferindo de uma espécie vegetal para outra, e sim de uma bacteriamente de um micro-organismo para o vegetal. Então, pode acontecer alguma coisa que os cientistas e a sociedade em geral ficam muito tempo preocupados em fazer teste. Mas, com o tempo, você já viu, vai no supermercado, você vai 99,9% dos milhos que você vai encontrar na feira, no mercado, transgênico. Você vê o triângulo assim, vem de material genético transgênico. Mas é difícil de você encontrar não transgênico. Vai procurar, você tem que lojas muito específicas, você tem que buscar. Bom, temos exemplo? Temos alguns exemplos, inclusive da Embrapa, que fez um trabalho excelente com feijão. Existe uma doença do feijão que é causada por um vírus, né? Que vírus do mosaico dourado do feijoeiro, que se ele entrar numa área de plantio, 100% vai ser perdido. E não existe resistência. Não existe essa variabilidade. Algum lugar, algum momento, o ser humano perdeu esse material e não existe mais. Então, através de transgenia, Embrapa introduziu um gene de resistência a feijão para viabilizar o cultivo de feijão, né, pensando na resistência dessa doença. Aí fala, bato palmas, porque você vai garantir a alimentação da população, tá? É tal segurança alimentar que aí eu apoio. A primeira coisa desse negócio não foi problema de segurança alimentar, não. Foi mais para grande negócio. Mas o que Brava está fazendo com feijão é, sim, segurança alimentar. Excelente. Professor, e quais são os impactos socioeconômicos da melhoria genética de plantas em comunidades agrícolas e em países em desenvolvimento? Bom, Nelson, como você já percebeu que estamos lidando com um negócio que envolve dinheiro, que é o agronegócio. Não existem pessoas bobas. Pessoas bobas não existem nesse ramo. Todo mundo é esperto, tá? Quando estamos trabalhando e falando de milho, feijão, arroz, algodão, todos os produtos agrícolas que estão na bolsa de valores, né, são commodities, aí você sabe que existem grandes interesses, tá? Quais são os interesses? Bom, eu tenho que ter grandes produtores. Não posso ter uma pessoa de 1 hectare só. Tem que ter pessoas de vários hectares, centenas, milhares de hectares. Estamos falando desse tamanho. Que isso tem a ver com um pequeno produtor? Muitas vezes ele não consegue entrar nesse mercado porque a área dele é pequena. Sim. Um produtor de soja com 5 hectares vai produzir com o mercado dele. Aí ele vai ter que procurar um nicho de mercado, tipo agricultura orgânica. Compatível, né? E tem que buscar alternativas. Bom, você percebeu que já fui para um lado, o nome, né? Agricultura orgânica apareceu na conversa com o nicho de mercado.
Aí fala, e a pergunta é, e para esse mercado foi pensado pelos grandes players alguns produtos para controle de pragas e doenças? Porque a fatia é muito pequena. O investimento, eles não têm interesse porque é muito pouco em relação ao tudo. Então, chega para nós, das universidades e de instituições de pesquisas estaduais, ou inclusive a Embrapa, fazer pesquisa com as nossas plantas nativas, para buscar genes, vou chamar genes, que produzem compostos bioativos que possam ser utilizados no controle de certas pragas e doenças. Porém, você não vai ter as grandes empresas para investir. Você vai precisar de investimento do governo, que é pouca, tá? Para poder desenvolver alguma coisa. Se eu quisesse tiver um laboratório super grande, eu estaria trabalhando com soja, feijão, milho, alguma coisa que tinha interesse. Porém, eu fui trabalhar com as plantas nativas, que não tem mercado definido e a gente está focando um público que está desassistido. Então, vamos buscar na natureza e ver o que podemos extrair e transformar em produto para criar um novo mercado para esse nicho que chama agricultura orgânica. É isso que eu penso também e estou tentando decifrar nessa pergunta que eu tenho para lhe fazer aqui, que é como as empresas e instituições podem equilibrar os interesses comerciais com a responsabilidade de compartilhar benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos de plantas. Olha, dentro do agronegócio, que o agronegócio precisa, que chama agronegócio, é negócio da agricultura. As empresas na área de cosméticos e perfumaria foram na frente. Temos vários exemplos que eles já aprenderam como dividir, né, os benefícios. Como no seu canal, se não trabalha com essa empresa X, você não podemos fazer propaganda sem... Claro. Eu vou citar nomes, não, mas tem várias empresas, né, desse ramo que aprenderam e estão fazendo corretamente. Aliás, eu teve presente no Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, que é um excelente evento, sugiro para todos, né, participar desse evento para aprender algo sobre estes plantas, principalmente as nativas, que possam ser transformadas em produto, ou seja, riqueza, para um grupo de pessoas, para um nicho de mercado específico. Tá? Então, Nelson, cá entre nós, esse evento mostrou para a sociedade que estamos no caminho certo. Está tendo benefício de partilhamento de benefícios, as empresas estão fazendo, nós temos que copiar esse modelo de contrato que eles têm e fazer para outros lados também. E precisamos criar empresas também nesse ramo, não só na parte de cosméticos, também desenvolvimento de pesticidas, de inseticidas, fungicidas naturais. Outro mercado. E pelo menos foram 3 empresas nesse Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais que me procuraram para discutir o que é possível a curto, médio e longo prazo em relação às patentes, porque eles precisam se proteger. Claro. Se podemos desenvolver de produto a médio, a curto e longo prazo. Então, estamos realmente conversando e tentando avançar no conhecimento para transformar plantas nativas, sem valor econômico, em produto, ou seja, para poder agregar valor lá na frente. Tá. Professora, de que maneira a engenharia genética pode contribuir para a produção de plantas com características
nutricionais aprimoradas? Olha, importante essa sua pergunta, porque a gente pensa seriamente em produtividade, resistência a pragas e doenças. Mas já sabemos que no tomate o teor de licopeno é extremamente importante para prevenir vários tipos de doenças, né? Câncer de próstata, né? Reduz possibilidade. Ou seja, quando eu vou fazer agora o melhoramento de tomate, também tem que olhar para teor de licopeno. Então, busca-se a variabilidade genética e os melhoristas conseguiram desenvolver vários materiais nessa linha. Agora, a engenharia genética para montar é exemplo que vou te dar que cientistas estão quebrando a cabeça ainda, é desenvolver um feijão com alto teor de triptofano. Triptofano é um aminoácido importante para o corpo humano, né, para a alimentação, mas feijão não produz triptofano. Triptofano está nas castanha do Pará. Tudo. Então, os cientistas, que tal a gente desenvolver um feijão com alto teor de triptofano também? Que todo mundo come arroz e feijão, e você não teria, nem todo mundo tem um dinheiro para comprar as castanhas. Verdade. Tá? E, infelizmente, a engenharia genética não chegou nesse ponto ainda. Tá? De lançar uma nova cultivar de feijão com o gene da castanha do Pará, por exemplo. Mas as pesquisas estão avançando. Tá? Então, é possível a gente pensar nessa forma. A engenharia genética é algo que é possível. Vai ter um mercado específico, porém, hoje em dia, que eu falo a engenharia genética, eu vou chamar mais a biotecnologia. Eles usam a transgenia para produzir compostos bioativos em bioreatores, em laboratório. Tá? Então, nessa linha, não para produzir a planta, e sim estão preocupados em produzir o composto. E temos vários exemplos já a nível industrial, bem mais na área de saúde, onde tem esses bioreatores, indústria farmacêutica entra pesado em produzir medicamentos. Aquele composto específico para... Aí estamos tratando alguns tipos de câncer, alguns tipos de doenças cardíacas, são medicamentos super caros, tá? Mas existe esse mercado. E existe essa tecnologia, viu, Nelson? Ou seja, existe a engenharia genética, né, o uso da transgenia, mas não para a planta, e sim para o composto bioativo. Tá. Professor, e como que a biopirataria pode ser evitada? E quais são os mecanismos legais para proteger os recursos genéticos das plantas? Olha, a legislação do Brasil avançou bastante. Tá? O CIGEM tem a Lei 13.123 de 2015, que avançou bastante para proteger nossos recursos genéticos, tanto vegetal, animal e micro-organismo. A biopirataria no vegetal está mais fácil de controlar do que micro-organismos. Tem vezes uma coisinha pequenininha, alguém está levando alguma coisa e você não sabe. Tá? Então é mais fácil. Mas a nível, como prevenir? Bom, a legislação, você tem que criar legislação específica. Não é proibindo que você vai evitar ou prevenir. Você tem que criar regras. Vai explorar, tem que ser sustentável, você pode isso, porque não pode prejudicar o meio ambiente. E a regra do jogo é essa. E em cima disso é a fiscalização. Não tem para onde fugir. Tem que ter fiscais. Entendi. Professor, quais são os exemplos de casos de sucesso em modificação genética de plantas que resultou em ganhos significativos
para a agricultura e economia local, já que o nosso tema envolve a riqueza? Olha, eu sei que no norte do país, né, tem algumas comunidades locais, né? Isso aqui eu tive a oportunidade de assistir essa palestra na Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, né, onde certas comunidades estão se beneficiando e estão melhorando a qualidade de vida, tá? Porque o material tem que ser cultivado, eles cultivam e entregam matéria-prima de qualidade para a indústria. Então, esse aqui é possível e já está acontecendo. Então, várias espécies nativas que são usadas em cosméticos, em perfumes, tá? E estão no mercado. Pode ir lá comprar. Tem linha X, não vou falar nome, mas linha X da empresa Y que está lá com linha ecologicamente correta. Então, tem mercado. Dentro da regra, como você disse no começo. Tem que seguir a regra. Se você proíbe, é pior. É pior. Você tem que criar regras e as coisas funcionam. Fiscalizar. Vários momentos você vê que tem plantas nativas. Tem um exemplo de erva-baleira. Erva-baleira é uma planta nativa do Brasil que foi transformada em produto. Tá? Eu não sei como está sendo a divisão, no caso da comunidade indígena, do local, no caso, que descobriu, mas eu sei que quem produz é um grupo de produtores específicos para a indústria farmacêutica. Tá? E tem um preço que cobra tudo. Tá? Cobra e garante o lucro do negócio. Eu sempre falo, se não tiver lucro, não vai ter o negócio. Só vai ter negócio se todo mundo ganha. Claro. Então, essa aqui é algo que tem que ser respeitado para dar certo. Outros exemplos, eu vou na linha das plantas condimentares. Tá? Todo mundo adora condimentos e temos vários negócios andando hoje através do uso de condimentos. Uhum. A maioria não são plantas nativas, são plantas introduzidas. Né? Os condimentos, a gente sabe, mais da região mediterrânea. Mas existem algumas espécies que são nativas. Eu usei tal espécie, né, que é nativa do país, mas não existe isso em grande escala ainda. Continua tendo alho, cebola, coentro, todas as espécies introduzidas. Né? São as principais espécies. Ou seja, condimentos ainda precisamos andar. Agora, dentro das plantas medicinais e aromáticas, temos um campo muito aberto. Tá? Espero que nos próximos 10 anos esse mercado, né, faz um boom, né? Vai crescer exponencialmente por causa da legislação que está prestes a ser alterada. Então, isso, como eu te falei, se nossos deputados conseguem trabalhar direitinho e melhorar as leis, o negócio vai andar. No caso, o agronegócio vai andar. Legal. Professor Ari, cá entre nós, quais são as implicações éticas de patentear genes de plantas e como isso pode afetar a acessibilidade aos recursos genéticos? Bom, Nelson, essa parte temos que tomar cuidado. Porque senão vamos cair de novo nos grandes players do mundo. Quem tem muito dinheiro, tá? A genética é onde está o dinheiro, né? Caixinha de dinheiro. Você sabe por que se chama banco de germoplasma? Não. Banco. O que é um banco? Grana. Se guarda riqueza. O germoplasma tem que ser guardado em um banco. Sim. Porque é um lugar que vale muito. E se uma empresa compra outra, não compra só. Ele tem interesse no germoplasma que ele detém.
Por isso custa tão caro. Eu quero esse material seu porque vale muito. Entendi. Então, esse aqui, precisamos tomar cuidado. Se eu um dia, eu vou falar para você, eu descobrir que o gene, com essa sequência, vai produzir composto bioativo tal, e patenteia isso, ou seja, ninguém mais pode usar esse gene para produzir aquela composto bioativo. Quem for produzir tem que pagar. Imagina, esse composto é para curar câncer. Imagina o negócio que vai rolar nisso aí. Temos que tomar cuidado. Então, temos que tomar cuidado. Tá? Mas o bom é que nessa legislação que, pelo menos, essa lei 13.123, foi pensada e, pelo menos no Brasil, você não pode pensar em patentear o gene, no caso, vamos colocar assim. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Mas, pelo menos, aqui tentamos proteger, né, esses interesses nacionais, vamos colocar assim. Perfeito. Doutor Ari, de que maneira a educação e a conscientização pública podem influenciar a compreensão das tecnologias de modificação genética das plantas? Olha, Nelson, é importante ensinar. Tá? Uma constância. Conhecimento é o segredo da existência do ser humano. Tem que ter conhecimento. O transgênico faz mal. Espera aí, depende. Se ele está cheio de herbicida, o material pode fazer mal mesmo. Uhum. Agora, se ele é resistente à praga XYZ e através das pesquisas laboratoriais mostra que não tem problema na alimentação, eu bato palma. O feijão desenvolvido pelo Embrapa, né, resistente a essa doença do mosaico dourado, vírus do mosaico dourado, ótimo, excelente. Agora, é transgênico que não vou comer. Tem que falar, ensinar que, olha, existem vários tipos de transgenia, de interesse. Não é transgenia que vai fazer mal para você. É mais herbicida que vai fazer mal para você que está no alimento. Tá? Ou seja, tudo tem que ser mostrado, tem que ser transparente, tem que ser ensinada. Quando alguém falar uma coisa, tem que rebater e mostrar, ensinar. Viu? O ensino é o segredo. Doutor Ari, olha só, o nosso tempo já está chegando ao final e eu sempre nesse momento da nossa entrevista, eu deixo esse espaço para que os meus entrevistados deixem os seus contatos, melhor dizendo, vou colocar os seus contatos aqui, e peço para que deixe uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, obrigado pela participação nesse programa Cá Entre Nós. Tá? Importante a ciência ser levada para o público. A sociedade tem que saber o que está acontecendo. Tá? E esse conhecimento é extremamente importante, né, nas conversas de boteco, onde for. É importante, transgênico não é tal, mas cuidado com aquele herbicida. Mas tem que falar, vamos dizer, ensinar, e as pessoas vão captar esse conhecimento. Então, parabéns, você está fazendo algo importante de levar conhecimento para a sociedade. E a sociedade vai poder tomar suas decisões em escolher o seu alimento, o seu produto, quem tem uma horta, como cuidar das pragas e doenças, tá? Vai buscar uma variedade, uma cultivar mais resistente ou não? Como vou cuidar? Eu vou usar um produto natural para controlar a praga ou vou usar outro? É verdade. Eu quero me alimentar mais saudável ou não? Então, tudo isso é questão de conhecimento e escolhas. A gente tem essa liberdade de escolha.
Mas Perfeito. você está de parabéns com esse trabalho excelente que você está fazendo. Parabéns. Muito obrigado, professor. Bom, eu que agradeço a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite e por sua dedicação à pesquisa e inovação, moldando um futuro mais promissor para a agricultura e a humanidade. Entendemos que o seu compromisso com a melhoria sustentável dos recursos genéticos de plantas inspira não apenas a comunidade científica, mas também todos nós que confirmamos a importância vital da segurança alimentar e do equilíbrio ambiental, professor. Muito obrigado, mais uma vez, por participar aqui do Cá Entre Nós. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Conversei com o pesquisador científico Dr. Ari Fitzgerald Blank. Semana que vem teremos mais um entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui toda semana. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com mais um episódio do Cá Entre Nós. Solta a vinheta.